Olá, sejam muito bem-vindos a esse vídeo. E eu gostaria de aproveitar essa época do ano. Nós estamos no comecinho do mês de janeiro para falar de um tema que é super pertinente nessa época do ano, mas que eu gosto de falar durante todo o ano, inclusive, que é sobre a gente definir os nossos objetivos, definir as nossas metas, definir os nossos sonhos, enfim. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de avisá-los, né, que eu estou começando agora em 2024, um dos meus desejos, metas, objetivos, é criar uma newsletter com e-mails semanais, né, que eu vou enviar para vocês. Então, quem desejar receber os e-mails, é um outro formato de comunicação, né, diferente do vídeo aqui que você está me assistindo, mas para escrever teu e-mail e para receber os e-mails semanais, a minha ideia é enviá-los sempre na segunda-feira, mas eu ainda estou testando a dinâmica e o primeiro eu desejo enviar nessa próxima segunda-feira. Então, para você já receber desde o primeiro e-mail, entra no meu Instagram e faz o seu cadastro lá no link da minha bio, vai ter direitinho para te fazer o cadastro do teu e-mail e começar a receber os e-mails por lá. E essa faz parte de um dos meus desejos, de um dos meus objetivos de 2024, que é melhorar a minha comunicação, né? E dentro de eu melhorar a minha comunicação, podem ter diversos vieses, né? Pode ser melhorar a forma como eu falo, eu gostaria de diminuir alguns vícios de linguagem que eu tenho, eu gostaria de talvez testar outros formatos de comunicação, outros meios, enfim, né? Para que eu consiga alcançar esse objetivo de melhorar a minha comunicação, eu vou precisar fazer uma ou várias ações para que eu teste, veja os resultados e veja o que realmente faz sentido e ver se, né, essa minha evolução de acordo com essas atividades que eu vou realizar. E isso compõe as minhas metas de 2024, além de eu ter outras, e são coisas que são necessárias para o nosso desenvolvimento. Por quê, né? Por que eu penso assim? Por exemplo, essa meta de comunicação. Quando eu coloco lá em 2024 que eu desejo desenvolver a minha comunicação, eu sei que eu vou precisar desenvolver algumas habilidades, eu sei que eu vou precisar estudar sobre o sistema, eu sei que eu vou precisar testar coisas, eu sei que eu vou errar muitas outras coisas nesse meio do caminho, canais que não vão dar certo, formatos que não vão combinar comigo, formas de falar, de se expressar que não vão encaixar muito com a minha forma. Vão existir uma série de situações que vão exigir de mim algumas habilidades, vão exigir de mim desenvolvimento, vão exigir de mim talvez resiliência, paciência, coragem, teste e tantas outras coisas. E é por isso, né, esse é um dos objetivos de ter metas, de ter planejamento, de ter algo lá na frente, no futuro. Quando a gente define aonde a gente quer chegar, quando a gente define um lugar, quando a gente define uma questão, né, a alcançar, eu não estou dizendo aqui que a gente precisa chegar lá e parar de se desenvolver. Eu não estou dizendo aqui que a gente vai definir um teto e naquele teto máximo a gente não vai extrapolar. O meu intuito aqui é que a gente tenha um porquê, né? Ou um ou vários porquês. A gente acordar de manhã, a gente fazer o que a gente faz, a gente viver a nossa vida e a gente se desenvolver. Quando a gente não tem uma meta, um objetivo, seja ele profissional, financeiro, pessoal, relacional, espiritual, não sei, aí tem a ver com a tua vida, tem a ver com os teus desejos, com o teu momento, com a tua momento de vida, com a tua constituição, enfim, quando a gente não tem esses alvos, fica mais desafiador a gente se manter em desenvolvimento. E não estou dizendo aqui que as pessoas não vão se desenvolver se não tiver uma meta, não. Cada um
tem, né, a sua dinâmica, mas quando a gente tem metas, quando a gente tem objetivos, isso facilita o nosso desenvolvimento. Quando a gente começa a olhar para o próximo ano, né, quando a gente começa a olhar lá para o nosso 2024 e a gente pensa que lá vem mais 366 dias ou 65, não sei quando que vai esse ano, se é 365 ou 366, mas que geralmente tem lá 52 semanas, eu estou dizendo que eu tenho todos esses dias para viver e eu posso viver com intencionalidade, com um desejo, com um propósito, com um objetivo, ou eu posso viver sem nada disso. A maioria das pessoas vivem sem nada disso. Nem pensou, nem olhou para o seu ano, nem sabe o que quer, nem sabe o que deseja. E qual que é o risco, né, da gente não olhar para o nosso ano, não desejar, não ter mapeado, não ter pontuado as coisas que a gente quer vivenciar, experienciar, realizar? É chegar lá no final do ano e a gente não ter métrica, não saber nem medir se o ano é bom ou se o ano é ruim. E quando a gente não tem métrica para medir se o ano foi bom ou se o ano foi ruim, o que vocês acham que a maioria de nós faz? Acha que foi uma droga, acha que a gente não conquistou, acha que a gente não avançou o que deveria, acha que a gente não desenvolveu o que precisava, porque a gente não tem métrica, a gente já nem se lembra mais como a gente estava no começo do ano. O ano já aconteceu, já passou e a gente só quer que ele acabe de uma vez para vir um outro ano sem planejamento, para que a gente se frustre lá no final do ano de novo, sabe? E aí a gente tem que ir lá no final do ano lutar para tirar uma gratidão do dedão do pé, que a gente nem sabe de onde sai para poder agradecer pelas bênçãos que aconteceram, porque a gente às vezes esqueceu de mapear elas, sabe? Isso eu vejo nitidamente quando eu vou olhar o meu mês, né? Todo começo de mês eu faço uma reunião comigo mesma, né? Eu organizo ali as minhas metas do mês, as coisas que eu preciso executar, enfim, né? Faço ali o meu objetivo do mês. Quando eu vou fazer o fechamento do mês, às vezes eu vou para minha reunião de fechamento e, sim, desanimada, pensando, nossa, Laura, que mês péssimo, foi horrível. E aí eu começo a bater os indicadores, né? Começo a olhar as coisas que eu me propus e as coisas que eu realizei. E aí eu bato isso, os realizados com os meses anteriores, às vezes eu fico, nossa, que alegria, né? Eu nem sabia que todas essas coisas eu tinha realmente conseguido fazer, todas essas coisas eu tinha realizado. Então, principalmente se tu tem a dificuldade de se chicotear demais, de se cobrar demais, fazer, né, essa revisão e ter esse acompanhamento te ajuda a reconhecer as suas conquistas, te ajuda a reconhecer as tuas vitórias, te ajuda a reconhecer os teus esforços. Agora, para quem não é acostumado a se puxar, para quem não é acostumado a, a querer se desenvolver, não ter meta, não ter objetivo também fica assim. As coisas ficam meio soltas. Ai, tudo bem se deu certo hoje ou se não deu certo. Ai, mês que vem eu faço, aí depois eu faço. Aí são aquelas pessoas que às vezes chegam lá, passaram-se 3, 4, 5, 10 anos e nem sabe o que fez, sabe? Nos seus anos. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas tem uma pesquisa que uma enfermeira australiana, né, por um acaso é uma enfermeira australiana, fez com pacientes de leito de morte. Sabe quando a pessoa já está em doença em fase terminal? E aí ela fez uma pesquisa, né, sobre a vida daquelas pessoas. E as pessoas, naqueles momentos, mais se arrependem de não se reconhecerem nas suas histórias, de olharem para trás e não reconhecerem as suas escolhas, terem vivido uma vida que não queriam, né? Que quando olham lá para o leito de morte, pensam que é importante, não fizeram aquilo que era importante durante a sua trajetória. E eu não quero viver isso, né? Eu não quero chegar lá nos meus 90 anos, tomara que seja, e olhar para trás e pensar que eu não fiz nada, que eu não construí nada, que eu não vivi aquilo que eu precisava ou deveria viver. Então, eu não sei em qual lugar você está, né? Se cobra de mais ou se cobra de menos, mas a gente precisa
encontrar aí um equilíbrio, encontrar um caminho do meio. E quando a gente tem um objetivo, uma meta, né, os nossos desejos definidos, a gente começa a ter um norte. E, né, eu estou falando aqui de desejos, de objetivos para o próximo ano. Olhar para os 365 dias, 360 dias que virão e o que eu desejo realizar aqui, o que é possível eu realizar aqui, mas esse possível não é algo muito fácil, é algo que realmente me desafia um pouquinho. Mas é lógico que não é uma coisa assim delirante, né? Os nossos objetivos é para ser desafiadores, não para ser uma loucura, né? E às vezes a gente também perde a mão um pouquinho nesse lugar, né? Tem desejos, tem sonhos que eles não vão acontecer, que eles não são as metas do. Não é que eles não vão acontecer, mas eles não são as metas do ano. Por exemplo, se eu decidir agora que eu vou virar Miss Universo, gente, esse sonho ele é improvável que ele aconteça. Porque eu já passei da idade, porque talvez eu não tenha as medidas, ia ter que fazer 1 milhão de cirurgia. Já foi a minha fase. Talvez esse sonho ele não seja possível, ele seja um delírio. Então a gente tem que olhar para o nosso ano daquilo que seja possível fazer, mas que também nos incentive a fazer alguma coisa. Quando a gente fala, por exemplo, de exercício físico, uma coisa bem prática. Se não fez nunca exercício físico na vida, até hoje foi sedentário, nunca fez exercício nenhum, não tem um padrão, não adianta, não é que não adianta, mas é muito provável que você não vá cumprir a sua meta se você colocar lá, vou fazer exercício físico 7 dias por semana. Sair do 0 para o 100, gente, é a gente se suicidar quase nas nossas metas, né? Coloca lá 1 vez por semana, 2 vezes por semana. 2 vezes por semana tá ótimo para quem não fazia nada. Né? Sair do 0 para o 2 já é grande coisa. Mas às vezes a gente não tem essa medida. Então é bom olhar, né? Sabe essas coisas muito mirabolantes? Coisas que às vezes a gente quer realizar e ele nem sabe muito bem como. Eu gosto de ter a minha lista dos 100 sonhos. Quando eu fazia o meu MBA, um professor meu fez essa proposta de atividade. Fazer uma lista com 100 sonhos, 100 coisas que tu deseja fazer na sua vida. E aí, gente, aí é o que quiser, é 100. E eu me lembro que quando eu fiz essa lista dos 100 sonhos, eu cheguei em casa ainda empolgadíssima, fiz todo mundo da minha família fazer a lista dos seus 100 sonhos. Porque às vezes aparecem coisas super grandiosas e às vezes aparecem coisas tão simples, que amanhã a gente consegue realizar. E aí é um sonho, cara, que amanhã tu consegue simplesmente realizar e que às vezes a gente vai passar o ano inteiro e não vai fazer. Mas é sobre isso, sabe? É sobre a gente botar as coisas às claras, a gente botar as coisas no papel, a gente visualizar as coisas que a gente deseja. Fazer a lista dos 100 sonhos é um bom caminho de partida para ti. Faz os teus 100. Ai, Bárbara, mas 100 é impossível, 100 é muito. Eu sei, é desafiador. Chega lá, eu pelo menos chega lá perto dos 70, eu já fico que eu já não sei mais de onde tirar sonho. Mas a gente consegue. Se a gente pensar um pouquinho, se a gente se dedicar, né, deixar de lado um pouco, aí volta no outro dia e conclui a lista, a gente consegue fazer. Desses 100 sonhos, a gente consegue já filtrar. O que desses 100 eu vou eleger 10 para priorizar esse ano? O que desses 100 eu vou eleger 10 situações, 10 coisas, enfim, 10 desejos para eu colocar nos meus 365 dias que sejam possíveis? Ai, Bah, mas eu tenho um desejo que provavelmente eu vou realizar só daqui 5 anos. Ok, só vai acontecer daqui 5 anos, tu já sabe. Mas o que no ano que vem, nesse ano agora de 2024, você vai se dedicar para que daqui 5 anos aquilo aconteça? Por exemplo, daqui 5 anos eu quero comprar um carro de 100 mil reais. Ok, esse ano não vai dar, mas só daqui 5 anos. Tá, mas para te comprar um carro de 100 mil reais daqui 5 anos, quanto que você precisa juntar de dinheiro hoje? Quanto que precisa juntar de dinheiro esse ano? Ou esse ano precisa fazer um consórcio? Ou esse ano precisa conversar com uma concessionária? Ou precisa achar um vendedor? O que nesse ano tu vai fazer em relação a esse objetivo que é dar para daqui 5? Então, são atividades que a gente consegue fazer agora em 2024. E, gente, a gente ter esse direcionamento, sabe? A gente ter esse norte. Porque como que a gente vai conseguir
compor a nossa agenda mensal, compor a nossa agenda semanal, saber o que a gente precisa se dedicar no nosso dia se a gente não sabe nem o que a gente deseja realizar naquele ano. Fica meio incongruente, né? Eu acordar hoje de manhã e pensar, nossa, hoje eu vou fazer X coisa. Ah, amanhã acordo, aí já tô com outro pensamento, é outra lua, é outro ciclo menstrual, a gente já é outra pessoa. Ah, então amanhã eu vou fazer Y. Ah, e sábado eu vou fazer não sei o quê. Aí domingo eu vou fazer não sei o quê. Aí, gente, aí a gente se esforça, trabalha, às vezes atirando em várias milhares de áreas e não foca, não direciona, e aí a gente não tem os resultados que a gente deseja. Quando a gente tem os nossos objetivos do ano, a gente consegue descer para o mês, a gente consegue descer para a semana e a gente sabe o que a gente vai fazer no nosso dia. Porque se não tem no nosso dia, não tem na nossa vida. Se você não cuida da sua saúde do seu dia a dia, você não tem saúde na sua vida. Se você não investe no seu trabalho no dia a dia, você não tem sucesso no seu trabalho na vida. Assim é com seus relacionamentos, com a sua espiritualidade. Assim é com qualquer área da sua vida. Por isso que muitas pessoas batem na tecla de fazer as metas, né, do ano, ter objetivos. E aí a gente já aproveita que é ano novo, começo de ano, tá todo mundo empolgado para reforçar, né, essas coisas, para reforçar esses objetivos, para reforçar. E pasmem, gente, é um percentual bem alto, assim, da população que não faz meta nenhuma, que não senta, nem pensa como que deseja o seu próximo ano. É um percentual bem grande. E de quem faz e não e abandona as suas metas é grandíssimo. Se eu não me engano, é 90% das pessoas que fazem as suas metas abandonam as metas. Então, só 10% que mantém as suas metas firmes ao longo do ano. E se eu não me engano, no Brasil, assim, até março tem um percentual gigantesco de pessoas que abandonam as suas metas. E fora as que nem fazem, né? E às vezes eu me questiono sobre isso, né? O quanto a gente tem dificuldade de sentar por 2 horas, 3 horas às vezes, e planejar o nosso ano. Olhar para o nosso ano e pensar o que eu desejo viver, o que eu desejo realizar, o que eu desejo experimentar. Tem pessoas que eu falo que tem que ficar, por exemplo, tirar 3 horas do seu dia para planejar o seu ano, entra em parafuso, diz que eu sou louca, que como assim, da onde que eu não tenho 3 horas, vou fazer como, se eu não tenho tempo nem de respirar, se eu não tenho tempo nem de cuidar de mim, como que eu vou sentar para fazer as minhas metas, olhar para o meu ano? Muito provavelmente vai continuar sem tempo, vai continuar sem ter 30 minutos, 20 minutos para cuidar de si, porque não senta para planejar o seu ano, porque não senta para planejar o seu mês, porque não senta para planejar a sua semana. Aí a cada dia precisa, no dia, decidir o que vai fazer, o que vai, como que as coisas vão se organizar. Aí não planejou a sua agenda, não planejou a sua semana, deixou a vida acontecer e a vida engole a gente. Se a gente não se posicionar, se a gente não determinar as coisas que a gente precisa fazer, a vida engole. Aí vem um convite de alguém, aí alguém não sei lá onde inventa outra coisa, aí a gente precisa fazer não sei o que, aí vem um imprevisto, aí porque a gente não se organizou antes, né? Então, para 2024, vamos lá, dar um passinho para trás e organizar a sua vida antes que a vida te engula e tu não consiga mais pegar, né, a mão das tuas coisas. Então, muita gente acha que planejamento é perda de tempo, né? Que planejar, pensar, estruturar, organizar é perder 2 horas, 1 hora sentado. Mas é um investimento de tempo, é um investimento para te saber, sem dúvidas, o que você precisa fazer depois daquilo. Quando a gente planeja a semana bonitinho, chega lá na segunda, tu sabe o que tem para fazer, na terça o que tem para fazer, na quarta o que tem para fazer. A gente não dá margem para procrastinação, a gente não dá margem para preguiça chegar, a gente não dá margem para não ter criatividade nenhuma, porque às vezes a gente não tem, chega para trabalhar e não tem criatividade, não sai, não tá com saco, não tá afim. E aí, se tu não sabe o que fazer, às vezes tu passa o dia inteiro que nem uma barata tonta e não produz o que deveria ter produzido. Mas quando tu tem a lista lá, tu não precisa às vezes nem pensar, tá? Vou só fazer, né? Só vou aqui abaixo, pelo menos cumprir os meus deveres, cumprir as minhas atividades. Então, gente, as metas, os objetivos do ano, os alvos, é para que a gente tenha esse norte, para que a gente tenha esse rumo,
para que a gente minimamente se planeje onde a gente quer chegar, a gente saiba o que a gente está fazendo e principalmente o porquê a gente está fazendo certas coisas, né? Quando a gente tem planejamento, clareza, a gente consegue com mais facilidade dizer não para as coisas que a gente não quer e dizer sim para as coisas que a gente quer. Então, é olhar, né, para esses lugares, olhar para a nossa vida e definir, né, o que a gente deseja ou não viver. E o meu desejo, né, é que esse 2024 você olhe, né, para sua vida com mais grandeza, com mais é, autonomia, né, de eu cuido da minha vida, eu sou responsável por ela, eu sei, né, as coisas que eu desejo. E muitas vezes chega no meio do caminho, chega lá no meio do ano, e às vezes os nossos desejos mudam, às vezes as nossas metas já não fazem mais sentido. Até se a gente não fizer revisão ao longo do ano e a gente deixar para o final do ano, às vezes isso acontece. Nossa, eu não bati essa meta aqui, ela não faz mais sentido algum comigo. Isso também é medida da gente ver a nossa transformação, sabe? Nossa, quando eu comecei o ano eu estava com um pensamento, hoje eu termino com outro. Olha, né, a minha evolução ao longo desse ano, nessa transição. Então, essas medidas de transformação são boas até para a gente se motivar para o ano seguinte, se motivar para o mês seguinte, continuar a nossa jornada. Porque por vezes é cansativo mesmo, por vezes dá vontade de só existir, né? Só fingir demência e vamos aí um dia depois de amanhã, e aí a gente trabalha, e come, e dorme, trabalha, come, dorme. Às vezes dá vontade de ser assim mesmo, mas a gente quer chegar lá no nosso leito de morte, né? E dizer o quê? Nossa, eu só comi, dormi e trabalhei, comi, dormi, trabalhei. Eu nem sei quem são as pessoas que eu conquistei, eu nem sei quais são as coisas que eu conquistei, eu nem sei o que eu me desenvolvi. Será que a gente quer chegar lá no nosso leito de morte e pensar nisso? Ou a gente quer olhar para a vida, né? Olhar para trás e pensar, nossa, olha por quantos lugares eu andei, né? Quantas coisas eu desejei, quantas coisas eu criei, quantas coisas foram possíveis de eu vivenciar ao longo da minha jornada. Então fica aqui meu convite, né, para te sentar, te organizar. Em breve eu vou divulgar nas minhas redes sociais, né, e provavelmente aqui também, o meu curso online, né, que é a Rotina Zen, e o nome, né, remete a zen, a meditação, a uma coisa calma, a uma coisa tranquila, porque tem essa ideia mesmo da gente trazer, né, talvez mais tranquilidade, talvez mais calma para a nossa vida, porque quando a gente se organiza, a gente ajuda, né, a sair um pouco da bagunça, mas ele também fala sobre rotina, né, sobre a gente organizar nosso dia, organizar nossa semana, e a gente realmente, né, pegar a mão da nossa vida. Então, em breve eu também divulgo ele para vocês e ele ajuda com isso. Lá a gente também, né, define o nosso mês, define a nossa semana, define os nossos dias para que a gente tenha uma rotina organizada, né? E com isso a gente fique um pouco mais zen. Então, meu desejo aí é que você faça os seus objetivos ou pelo menos reflita sobre isso e dá uma rascunhada ali em coisas e aí já vai materializando as coisas que você deseja realizar.